Pessoal, hoje trazemos novidades bombásticas sobre o impeachment, o pedido de cassação contra o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Inédito, agora exclusivo aqui para vocês, o empresário e influenciador que já vem causando agitação no cenário político da capital paulista está novamente no centro das atenções e dessa vez chocou o país. Diversos pedidos de impugnação tentaram barrar a candidatura e a tensão em torno desse assunto só aumenta. Saiu uma notícia bomba sobre isso do TSE e eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eles acabaram de tomar uma decisão final sobre o assunto e eu vou trazer para vocês agora. Será que finalmente deram um basta em Marçal ou ele continua na corrida para a disputa aí de uma das maiores cidades, né? A maior cidade do país. Então é surpreendente, saiu aqui agora, eu vou te explicar. E se você tá curioso para saber o que aconteceu, é só ficar até o final, porque eu vou revelar todos os detalhes dessa reviravolta que promete mexer com as eleições, gente. Não perca, porque as novidades são de tirar o fôlego. E já comenta aí se você mora em São Paulo. Se você mora em São Paulo, qual vai ser o seu candidato nessa eleição? E você que mora em outra parte do país, comenta também a sua opinião sobre o assunto. Você está acompanhando tudo? Então vai comentando aí. E antes de tudo, gente, não perca tempo, já faça a inscrição aqui em nosso canal. Aqui você fica por dentro das notícias mais importantes e polêmicas do momento. Ativa o sininho de notificação para receber todas as atualizações em primeira mão. E também, né, temos aqui nesse boletim, além dessa notícia, uma outra notícia bomba do cenário internacional. Faltando menos de 2 meses para as eleições dos Estados Unidos, a disputa está pegando fogo. Donald Trump está à frente de Kamala na corrida pela presidência. Ninguém esperava essa reviravolta, ou vocês já esperavam? De acordo com uma pesquisa nacional realizada pelo jornal The New York Times, em parceria com o Siena College, Trump lidera com 48% das intenções de voto, enquanto a opositora, né, lidera com 47%. Apesar da diferença estar dentro da margem de erro, isso coloca Trump tecnicamente à frente da candidata democrata, o que deixa a disputa ainda mais acirrada. E a tensão vai aumentar na próxima terça-feira, porque o Trump irá aí enfrentar cara a cara a sua opositora pela primeira vez em um debate transmitido ao vivo pela ABC News. Será que essa vantagem de Trump vai se consolidar ou Harris conseguirá virar o jogo? Eu vou trazer os detalhes sobre esse debate aí também aqui em nosso boletim. E aqui no Brasil, gente, também tivemos uma outra reviravolta em relação ao bloqueio do X. O Partido Novo fez um novo movimento ousado, eu diria, no Supremo Tribunal Federal. Eles estão contestando nada menos que a suspensão do X, o antigo Twitter, determinada por Alexandre de Moraes. Essa decisão inclui uma multa altíssima de R$50 mil por dia para qualquer cidadão que tentar acessar a plataforma via VPN. Mas o que terá que o Partido Novo pediu dessa vez, né? Será que o bloqueio pode cair? Algo importante está prestes a mudar e pode afetar milhões de brasileiros. E não para por aí não, gente. A empresa Starlink do Elon Musk também está no centro desse furacão jurídico. E se você quer entender tudo o que está por trás dessas decisões e o que o futuro nos reserva, fica até o final desse boletim para você não perder nenhum detalhe. Eu já começo com a primeira notícia bomba trazendo aqui para vocês nesse dia de hoje, que é a respeito do debate de Trump e Kamala. Eu vou explicar aqui para vocês agora essa notícia, e saiu aqui no News Brasil, no jornal News Brasil, por que debate entre Kamala e Trump é o mais importante em 60 anos, gente. Isso pode trazer reflexos aqui para o Brasil, né? Quando a democrata, diz o colunista, quando o democrata Kamala Harris, né, e o republicano Donald Trump se posicionaram nos púlpitos do estúdio da rede de TV americana ABC News, na Filadélfia, nessa terça-feira, dia 10 de setembro, às 21 horas locais. Será a primeira vez, gente, que os dois se encontrarão pessoalmente
como candidatos à presidência dos Estados Unidos. Munidos apenas de papel, caneta e água, ambos protagonizarão um dos eventos mais aguardados das eleições de 2024, o segundo debate de TV da campanha, considerando que o primeiro dos confrontos dinamitou a candidatura à reeleição do presidente Joe Biden. Alguns analistas políticos já veem a atual temporada eleitoral como a mais impactada pelos debates televisivos desde o pleito de 1960. Aquela disputa há 64 anos entrou para a história não só por inaugurar o gênero do embate político televisivo nos Estados Unidos, foi o confronto diante das câmeras entre um jovial, sorridente, maquiado John Kennedy e o então experiente vice-presidente Richard Nixon, que se apresentou gripado, com a barba por fazer e o olhar abaixo da linha da câmera, que definiu a apertada corrida em favor do democrata. Abre aspas, por Deus, eu não entendi direito o que estava em jogo em 1960. Eu odiava fazer programas de televisão e eu estava totalmente errado, fecha aspas, reconheceu Nixon anos mais tarde, quando já era um consenso entre os republicanos que o despreparo dele para o confronto televisivo com Kennedy, cujo pai era um produtor de Hollywood, custou-lhes o pleito. Então, gente, é razoável dizer que esta é uma eleição compatível a 1960 em importância dos debates. Ali tivemos uma diferença de 100 mil votos em favor do vencedor Kennedy, que venceu por 112.827 votos. Agora ninguém espera uma diferença maior do que algumas dezenas de milhares de votos em uma situação já muito polarizada e com uma candidata entrando em jogo muito tarde em decorrência precisamente do mau desempenho do presidente atual em um debate, afirmou a BBC News Brasil, a Aaron Kall, diretor de debates. E aqui, gente, né, a gente percebe aí que o Trump tem tudo para vencer essas eleições e se ele vencer vai impactar o Brasil, principalmente porque Trump é de direita, aqui o Lula é de esquerda e isso promete abalar muito, principalmente a questão do ministro Alexandre de Moraes, já que o próprio Trump, né, já se posicionou dizendo que é uma censura o que o Alexandre de Moraes anda fazendo, né, e ele já contestou aí, então se ele ganhar as eleições pode ficar tudo aí muito ruim para o Brasil, principalmente para o Alexandre de Moraes, né? Porque o Trump, vocês sabem que ele tem aí uma disposição para bater de frente, ele não tem medo, ele bate mesmo. Então muita coisa pode acontecer. A segunda notícia aqui que eu trago para vocês, gente, então a gente viu aqui que enquanto isso, na Folha de São Paulo, saiu a matéria dizendo que o Trump e Kamala parecem tecnicamente empatados em nova pesquisa. Então, uma nova pesquisa foi feita e eles aparecem empatados. Então, reviravolta aí na campanha e isso pode impactar bastante aqui no Brasil, né? E, gente, agora uma notícia bomba! Candidatura de Pablo Marçal é mantida após uma nova decisão judicial. A justiça rejeitou outros 2 pedidos de impugnação feitos por membros do próprio PRTB que questionava a indicação de Marçal. Então, para vocês verem, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele afirmou mais uma vez a legalidade da candidatura do empresário influenciador Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Em decisão recente, publicado no domingo, na noite desse domingo, dia 8, o juiz Antônio Maria Patino Zorzi, da primeira zona eleitoral, rejeitou outros 2 pedidos de impugnação feitos por membros do próprio PRTB que questionava a indicação de Marçal. Esses 2 novos pedidos somam-se a outros que já haviam sido indeferidos pelo mesmo magistrado na semana anterior. Um dos principais responsáveis pelas contestações internas é Marcos André de Andrade, secretário-geral do PRTB, que alegou falhas na convenção que oficializou a candidatura do empresário. As supostas irregularidades envolvem, entre outras questões, a ausência de aprovação do Diretório Nacional para a realização de convenção e o não cumprimento do prazo mínimo de filiação ao partido. E de acordo com o juiz Orsi, todas as exigências legais foram cumpridas e a decisão de lançar a candidatura foi livre e soberana. Marçal se filiou ao PRTB no início de abril e sua candidatura foi oficializada em agosto, dentro do período de alguns membros do partido considerado irregular.
Além dessas contestações internas, o empresário também enfrenta oposição de outras legendas. Em agosto, o mesmo juiz negou o pedido do PSB, partido da candidata Tabata Amaral, que tentava barrar a candidatura de Marçal. E, no entanto, gente, o magistrado acatou outra representação do PSB e suspendeu as redes sociais do influenciador, alegando possível abuso de poder econômico. Com a decisão do TRE São Paulo, Pablo Marçal segue oficialmente na corrida da Prefeitura de São Paulo, superando mais uma etapa no cenário jurídico que tem acompanhado sua candidatura, né? A decisão mantém a disputa política acirrada, enquanto as atenções se voltam para os próximos capítulos da eleição municipal. Só que não para por aí não. O Partido Novo não sossegou e foi lá apresentar no Tribunal Eleitoral uma nova atualização de ação, pedindo a decisão aí, né, a respeito dessa candidatura. E então, gente, existe aí, né, mais um pedido que agora o Tribunal Eleitoral está analisando, não precisa somente da Justiça, estamos falando do Tribunal Eleitoral de Justiça, e a elegibilidade do Pablo Marçal pode gerar um impacto político muito grande. O Bolsonaro se posicionou dizendo que ele é traidor, né? O Marçal chamou o Marçal de traidor em vídeo, publicado em lista de transmissão do WhatsApp oficial do ex-presidente, e trouxe aí que o Pablo Marçal é oportunista, que ele é traidor, que ele é aproveitador. Então, assim, o clima tá esquentando e isso pode rachar a direita. Um outro ponto também aqui que saiu do Partido Novo, além desse processo aí de inelegibilidade, a gente tem que acompanhar, porque não é porque o juiz negou que significa que ele ainda, né, venceu essa. Como está apresentando novos pedidos, pode ser que algum aceite, caso o juiz entenda que tem alguma irregularidade. Então, estão caçando pelo em ovo e a gente vai acompanhar o andar, né, desses pedidos de inelegibilidade do Pablo Marçal. Você gosta do Pablo Marçal? Apoia ele, não apoia? Acha que ele é oportunista, não é? Vai comentando aí que o clima está esquentando pro lado dele, né, e de todos os lados. E agora, gente, vamos aqui para uma outra notícia rapidinho, que o Partido Novo atualizou uma ação e pediu que a decisão também sobre o bloqueio do X seja submetida ao plenário. Então, aqui o jornal O Tempo fez a publicação aqui na data de hoje dessa matéria, falando que a legenda também manteve sua contestação à decisão individual de Moraes que bloqueou as contas bancárias da Starlink. Então, o Partido Novo apresentou ao STF alterações na ação em que questiona a suspensão do X no Brasil. A rede social foi retirada do ar por determinação do ministro Alexandre de Moraes no dia 30 de agosto, pelo fato da plataforma não indicar um representante legal no país, conforme prevê a legislação. A legenda atualizou o recurso para tornar o bloqueio sem efeitos. Agora, a ação não apenas contesta a decisão individual do Moraes, mas também a confirmação unânime dessa decisão pela primeira turma da Corte em 2 de setembro. O entendimento de Moraes foi acompanhado pelos ministros Fábio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia, e com a atualização, o Partido Novo questiona a decisão dos colegiados sobre o bloqueio do X no Brasil e a imposição de uma multa diária de 50 mil para aqueles que utilizarem subterfúgios tecnológicos como VPNs para acessar a rede social no país. A sigla ainda defende que os pedidos sejam apreciados no plenário físico da Corte, e o partido também manteve sua contestação à decisão individual de Moraes, que bloqueou as contas bancárias da Starlink, empresa de Elon Musk. O ministro bloqueou R$2 milhões da operadora e intimou todos os dirigentes do grupo para garantir o pagamento das multas aplicadas ao X pela Justiça. Então a gente viu que até a Starlink foi afetada porque o ministro entendeu que ela compõe o grupo econômico comandado por Elon Musk no país. A operadora fornece serviços de internet via satélite no Brasil, e especialmente em áreas rurais e remotas, e tem mais de 200 mil usuários no país. A empresa ainda possui contratos com órgãos públicos como as Forças Armadas e tribunais eleitorais. Então vamos ver aí que o bicho tá pegando, né? E além desse bloqueio do X, gente, vamos trazer aqui mais uma informação. A gente falou aí do Trump que está liderando, né? Vamos falar aí da questão que apertou contra o Moraes. O pedido de impeachment do Moraes foi apresentado. Os aliados de Bolsonaro, 150 deputados e senadores, entregaram hoje o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Deputados e senadores que subscrevem a denúncia atribuem ao ministro suposto abuso de poder e também violação de direitos constitucionais e negligência. Então, na esteira do discurso do Jair Bolsonaro do dia 7 de setembro, um grupo de mais de 150 parlamentares, encabeçados por aliados do ex-presidente, foram protocolar hoje
nessa segunda-feira, dia 9 de setembro, na presidência do Senado, um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. Deputados e senadores subscrevem a denúncia atribuindo ao ministro suposto abuso de poder e também violação de direitos constitucionais e negligência. O Estadão pediu manifestação do ministro, o espaço está aberto, porém ele não se manifestou. E o andamento do processo depende do senador Rodrigo Pacheco, na qual está tendo uma pressão imensa em cima dele. Inclusive, risco do Pacheco ser preso aí, caso não atenda, né, esse pedido. E para encerrar o boletim de hoje, gente, tem mais uma reviravolta aí, que é a respeito do caso da Venezuela, né, que conseguiu dar um golpe aí, teve uma vitória cerca da embaixada da Argentina. Segundo aqui o jornal Infomoney, foi um plano para que o opositor saísse da Venezuela. Agora que o opositor do Maduro foi pedir exílio, o Edmundo Gonzalez, à Espanha, enfraqueceu a oposição na Venezuela e isso vai fortalecer ainda mais, né, a autoridade aí do presidente, do atual presidente, né, da Venezuela. Então vamos acompanhar que Maduro está comemorando essa vitória e a gente está acompanhando tudo de perto. Então vocês viram quanta polêmica, né? A gente vai acompanhando tudo de perto, em breve eu trago mais novidade. Comenta aí o que você achou, eu falei que o clima está esquentando, vai ter muito mais novidade, amanhã eu volto com mais um boletim. Até mais!